Reportagem Luciana Quaresma. Nos últimos anos, Portugal tornou-se um destino popular para imigrantes, especialmente brasileiros em busca de novas oportunidades. No entanto, há um aumento preocupante de ataques xenófobos contra essa comunidade, segundo dados de entidades como a Agência para a Migração e Asilo e a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, que registrou um aumento de 30% nas queixas de xenofobia entre 2022 e 2024. Só no ano passado, 150 casos envolveram brasileiros, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Casos como o da empresária de 38 anos, Larissa Abreu, que relatam vivências de discriminação. Eu estou em Portugal desde 2018 e, de fato, nos últimos anos, realmente tem tido assim, um aumento enorme de relatos de xenofobia contra brasileiros aqui em Portugal, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais. No meu caso específico, além de situações sutis de preconceito no dia a dia, eu sou constantemente atacada nas redes sociais simplesmente por compartilhar as minhas experiências. Quem me acompanha e me conhece sabe que eu adoro viver em Portugal, mas eu também não faço vista grossa quando tem algum serviço, alguma experiência que poderia ter sido melhor. E no momento que eu exponho isso, seja de forma presencial ou nas redes sociais, de forma educada, elegante, mesmo assim eu sou alvo de ataques violentos, que vão desde assim, volte para sua terra, até insultos extremamente agressivos, como sua favelada, sua macaca. Isso, para mim, só mostra como ainda existe uma resistência forte em aceitar qualquer crítica vindo de brasileiros, mesmo quando é uma crítica construtiva. Segundo Larissa, o preconceito está em todo lado. No ambiente profissional, essa mentalidade acaba resultando numa desvalorização e na necessidade da gente se provar constantemente. E na vida pessoal, assim, eu percebo esse preconceito, por exemplo, na busca de moradia. Muitas vezes brasileiros enfrentam exigências descabidas, totalmente desproporcionais. Isso tudo afeta a autoestima, né, e a forma como a gente se posiciona na sociedade. A AIMA indica que a população brasileira é a maior comunidade de imigrantes em Portugal, com mais de 500 mil residentes. Este crescente fluxo migratório reflete as condições favoráveis em Portugal, mas também expõe desafios no combate à xenofobia. Eu acredito que existe, sim, uma discriminação estrutural contra brasileiros em Portugal. Apesar da relação histórica próxima, né, e da língua em comum, muitas vezes nós somos vistos com estereótipos que dificultam o acesso a oportunidades, principalmente no mercado de trabalho e na moradia. No meu caso, eu optei por empreender justamente porque eu não via muitas portas abertas, nem remunerações justas aqui em Portugal. Eu venho do Brasil, já morei muito tempo nos Estados Unidos, morei no Reino Unido, eu não queria passar por escassez, nem ouvir não atrás de não. E mesmo empreendendo, o que eu noto? Que os portugueses demoram mais para contratar ou fechar negócios com a gente até que se estabeleça ali um nível maior de confiança. Agora, se isso acontece por eu ser brasileira, eu nunca saberei ao certo. Mas o fato é, precisamos sempre demonstrar um esforço extra para a gente ser reconhecido e respeitado. Para ela, a falta de apoio é um dos principais problemas. Como brasileira, muitas vezes me sinto acuada em denunciar, principalmente porque, na maioria dos casos, é a palavra de um contra do outro, e pelo fato de ser mulher, imigrante, brasileira, eu acho que isso não me favorece. Eu acho que deveria ter uma linha direta específica para esse tipo de denúncia, algo acessível, sabe, prático, sem burocracia. Com a quantidade de brasileiros vivendo aqui em Portugal, me preocupa mesmo o fato dessa discriminação persistir e muitas pessoas simplesmente aceitarem por medo ou por não saberem como se proteger. Segundo a empresária, o medo também impede que as vítimas denunciem. Existem discursos institucionais que falam sobre o combate à xenofobia, mas o que eu sinto na prática é que muitos brasileiros não sabem onde buscar esse apoio ou até sentem que essas denúncias não geram nenhuma mudança. Os mecanismos de denúncia existem, mas o que eu sinto é que há um desconhecimento, né, sobre como acionar isso, além de medo também de represálias ou da sensação de que nada vai ser feito. A advogada brasileira especializada em imigração, Ana Luísa Pereira, que mora em Portugal desde 2020, foi vítima de xenofobia nas redes sociais recentemente. Resolveu denunciar, mas enfrentou desafios. O principal desafio jurídico, assim, vamos dizer, enfrentado nesse processo, especificamente no meu,
dessa última denúncia que a gente fez, foi em relação à dificuldade inicial de se fazer o registro dessa denúncia. Então, nós nos dirigimos a uma esquadra, a PSP, a delegacia que seria no Brasil, aqui em Cascais, e de cara o policial disse, bom, a senhora sabe que isso aqui não vai dar em nada. A senhora sabe que vai ser difícil conseguir os dados dessa pessoa, porque a primeira pergunta que ele me fez é se eu sabia os dados do agressor, né, da agressora no caso. E, obviamente, a gente foi agredido em rede social, eu não tenho esses dados. Isso, na minha profissão, eu enxergo que tanto no Brasil como aqui em Portugal, é muito difícil quando a gente tem um crime que não é visível, ou seja, uma lesão, uma agressão física, que você possa ver, um roubo, né, que você tenha provas de que você passou por aquela situação. É muito difícil você conseguir fazer registros. Isso acontece nos dois países. Mas aqui em Portugal, como a legislação é um pouco mais fraca, é ainda mais complicado. Então, eu falo sempre, insista, se você foi agredido, passou por esse tipo de violência, você tem direito de ser ouvido, ainda que não dê em nada. E quanto mais pessoas fizerem isso, a gente vai criando uma força de denúncias que, mesmo que seja para fins estatísticos, a gente vai conseguir avançar com esse assunto e trazer soluções que sejam realmente eficazes. O ataque contra a advogada aconteceu depois da divulgação de parte de um vídeo no podcast Papo com Fado, onde ela entrevista brasileiros que moram em Portugal. Eu e a Ticiane, nós temos um podcast onde a gente entrevista pessoas imigrantes que contam sua trajetória aqui em Portugal. E na nossa última entrevista, nós entrevistamos a Larissa Abreu, que teve neném recentemente, então foi falar da maternidade aqui, e ela estava comparando maternidades privadas em Portugal com maternidades privadas no Brasil. E a gente fez um corte desse, jogou no Instagram, e a partir dali, uma senhora, que não conheço, mas que tem um nome, né, de perfil, Glória Pires, ela começou a vir com ataques, assim, muito baixos, chamando, vá pentear macacos e macacas, voltem para sua terra, no comportamento de vocês brasileiros, deplorável, ninguém quer vocês aqui, enfim, uma série de respostas, comentários que ela fez dentro desse post, e que gerou uma discussão enorme entre todas as pessoas que estavam ali naquela conversa, e aquilo foi aumentando de uma forma que outros perfis também com esse tipo de pensamento chegaram junto para dar força a ela, mas também posso falar que outros portugueses defenderam os brasileiros e ficaram envergonhados com aquela atitude. Então criou uma situação muito complicada, a gente foi extremamente agredida. E para piorar, essa senhora, ela já vinha fazendo comentários xenofóbicos nas minhas publicações, eu como advogada, falando de imigração, no meu perfil pessoal, já há mais de 6 meses. Então, assim, é uma pessoa que reiteradamente faz isso. Então, eu, em conversa com a Ticiane, a gente falou, bom, a gente deve isso a gente, em primeiro lugar, porque a gente não precisa passar por isso. Em segundo lugar, aos outros imigrantes, para que saibam que a gente pode, sim, e deve levar isso à polícia, às autoridades, não ficar calado. E especialmente, assim, aos nossos seguidores que estão ali com a gente e que defenderam a gente, porque foi muito ataque. Então, a gente achou, bom, a gente precisa mostrar que algo pode ser feito. E quando a gente saiu da delegacia, da esquadra aqui da PSP de Cascais, a gente fez um vídeo onde eu falava, olha, a gente sabe que dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas a gente precisa não se acovardar e não banalizar esse tipo de situação. Eu falei isso para o policial quando ele começou a botar os obstáculos para que eu registrasse a denúncia. Eu falei, bom, então o senhor acha que a gente tem que calar diante de uma situação dessa por ser difícil a punição? Não, vamos atrás, vamos levantar esses números, vamos ver quantas pessoas passam por isso. E aí fica muito mais fácil a gente trazer esse debate, inclusive para as mudanças legislativas.
Para quem é vítima de xenofobia, a advogada dá dicas de como agir. Primeira coisa, insista muito. E o segundo ponto, leve o que você puder de prova em papel, porque a gente está falando de crime que aconteceu em rede social, então imprima, tire prints de tudo que aconteceu, se forem áudios, leve os áudios, de preferência transcritos, eu sei que dá trabalho, mas vamos fazer, e se puder também levar um resumo do que se trata, já ajuda bastante, tá? Porque a gente quebra essa dificuldade que a pessoa vê que você está realmente determinada a fazer aquilo. As orientações jurídicas que eu posso dar para quem passa por esse tipo de preconceito, né, de ataque xenofóbico aqui em Portugal e tem receio, não sabe por onde começar, primeira coisa, guarde as provas, prints de mensagens, áudios, vídeos, testemunhas, tudo que for material que comprove o seu ataque sofrido é importante no momento dessa denúncia. Denunciar nas próprias redes sociais, as plataformas como Instagram, Facebook, o X, todas essas plataformas, elas têm ferramentas para denunciar discurso de ódio. Inclusive, outras pessoas que estejam visualizando aquela agressão e que você possa pedir ajuda, podem também e devem denunciar esse tipo de comportamento. Registre a ocorrência. Como eu falei, não é fácil, tem que insistir. Eu sei que dá dor de cabeça, porque a gente tem que sair da nossa casa depois de um dia de trabalho e enfrentar esse desgaste de delegacia, mas faça a denúncia, relate o crime à polícia. E também há uma forma de denúncia na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, que faz através de denúncias online ou e-mail. Então, é uma forma também um pouco mais tranquila de você fazer até da sua casa, através de e-mail, esse tipo de denúncia. Não deixe isso acontecer e deixar para lá. A legislação portuguesa prevê punições para crimes de ódio e discriminação, mas muitos casos de xenofobia acabam sem consequências para os agressores. Sobre a questão da legislação aqui da Justiça em Portugal, e eficiência no combate à xenofobia contra brasileiros, eu acredito que não existe essa eficiência de forma assim que a gente possa dizer, não, aqui esses crimes não passam impunes. A carioca Ticiane Fidelis, há 6 anos em Portugal, diz que vem sofrendo com o preconceito. O primeiro momento da discriminação que eu passei foi na época que eu era casada e meu ex-marido e eu tivemos um contrato de arrendamento negado pelo simples fato de sermos brasileiros, mesmo ele possuindo a cidadania. O consultor imobiliário chegou a nos informar que o proprietário do imóvel não alugava para brasileiros e, por esse motivo, as negociações não avançaram. Segundo ela, a impunidade e o cenário político atual são favoráveis para os agressores. Eu acredito que isso esteja muito relacionado ao contexto político atual de Portugal. O país atravessa um momento em que os imigrantes têm sido usados como bodes expiatórios e sendo responsabilizados por diversos problemas. Se o problema da habitação é culpa do imigrante, o problema da saúde é culpa do imigrante, sabe? E além disso, há um sentimento de impunidade que incentiva esse tipo de comportamento. Porque quando figuras políticas fazem um discurso contra os imigrantes, muitas pessoas se sentem legitimadas a expressar atitudes xenofóbicas. Dizer abertamente que alguém deveria voltar para sua terra sem qualquer constrangimento. Mesmo com a impunidade, ela acredita que denunciar a xenofobia é a melhor forma de combater este crime. Denuncie. Vá até uma esquadra e registre uma ocorrência. Existem várias formas de fazer essa denúncia e mesmo que você pense que não resultará em nada, é importante agir. Quanto mais pessoas denunciarem, maior será a pressão para que as autoridades tomem medidas contra aqueles que praticam a xenofobia. Só assim podemos combater esse tipo de discriminação e exigir mudanças efetivas.
Luciana Quaresma, de Lisboa, Portugal, para a Rádio França Internacional.